todos e a todas. Gratidão imensa por vocês estarem aqui conosco na noite de hoje. Todos aqui que estão presentes no salão, reencarnados e desencarnados. Nossa gratidão. E desejamos que a noite de hoje possa ser proveitosa, com muitos esclarecimentos, muito refrigério para as nossas dores e muita fortaleza para a gente vencer as nossas dificuldades, que às vezes vêm nos visitar, nos conclamando a nossa evolução espiritual. Hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco o Aloísio Sônego, que vai tratar o tema A Ciência da Paz, desta vez na condição de orador, de palestrante. Gratidão, Aloísio, por estar conosco. Gratidão a todos que nos acompanham também nas redes sociais, né? Essa forma de divulgação da doutrina, e também aqueles que vão nos acompanhar. Nós lembramos que às sextas-feiras nós estamos também ofertando a evangelização infanto-juvenil. Então nós temos uma evangelizadora, uma educadora, que se colocou à disposição para trabalhar com as crianças, com os pré-adolescentes. Lembrando que aos sábados também nós temos e no domingo, sábado a partir das 14 e ao domingo a partir das 9 horas. Pois bem, feito essa primeira fala, nós gostaríamos então de fazer uma leitura inicial, nos preparando para a palestra. Procuramos ler nessa leitura comentários de Emmanuel ao Novo Testamento, do livro Pão Nosso, psicografia do Chico. Deus não desampara, é o capítulo de hoje, capítulo 92. E Emmanuel vai comentar então uma fala que está em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E aí Emmanuel vai comentar assim esse versículo. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliarmos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e pela irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos a reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste, constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam por 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Como é bom
comentário de Emmanuel, como é magnífico, né? Porque dá sempre oportunidade para nós, sempre formas de nos redimirmos, trabalhando no bem. Então, gratidão, Emmanuel, gratidão, Chico Xavier, gratidão a todos. Gostaria de convidá-los, então, a visualizar a figura do Mestre Jesus, aquela que mais toca o seu coração, a sua mente, rogando a Ele novamente, né? Proteção, fortaleza, ânimo, para que nós possamos vencer as nossas imperfeições, seja elas quais forem. Lembrando o comentário de Emmanuel, que Deus dá sempre oportunidades maravilhosas para que nós possamos nos redimir. Gratidão, Pai amado, e a Ti, então, ofertamos a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Com vocês agora o nosso querido Aloísio. Excelente palestra, que o seu anjo de guarda possa te iluminar. Gratidão por estar conosco. Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver neste momento e que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que formos e estivermos. O tema que nós escolhemos para a noite de hoje vem ao encontro de um tema que já trabalhamos aqui na outra vez que aqui estivemos. Outra vez que aqui estivemos, falávamos da paz. E hoje, na sequência desse estudo, vamos falar da ciência da paz. A ciência da paz, se a gente pudesse fazer uma análise pelo ponto de vista material, quantas e quantas ciências nós temos no mundo encarnado? Se a gente dividisse o estudo, as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências biológicas, e se a gente fosse fazer a subdivisão, quantas e quantas ciências nós teríamos dentro do estudo, dentro do mundo terreno? Ciências médicas, ciências biológicas, ciências farmacêuticas, ciências da matemática, N ciências nós teríamos. E tantos estudos são feitos dentro dessas áreas humanas, a graduação, a pós-graduação, o pós-doc e tudo mais. E são ciências que vêm ao encontro justamente de trazer um crescimento material para nós encarnados. Agora, quando a gente fala da ciência da paz, foge-nos certamente da essência material e transforma-se muito mais na essência espiritual. Porque na condição de espíritos encarnados, estamos habitando um corpo material e a grande maioria de nós busca conquistar o doutorado, o mestrado na paz. E na verdade, com tantos e tantos títulos acadêmicos que nós encontramos no mundo material, o grande mestre que esteve entre nós, que não aceitou nem ao menos o título de bom, quando chamado bom mestre, e ele refutou dizendo: por que me chamas bom? Bom somente o Pai. Mas ele não refutou o título de mestre. Então ele esteve aqui e questionou muitos dos doutores da lei. E na condição de mestre, trouxe-nos lições maravilhosas que nós encontramos no Evangelho dele,
não ele escrito, mas traduzido pelos seus discípulos. E neste momento, o nosso mestre certa vez subiu ao monte e trouxe a parte mais importante do seu evangelho, o Sermão do Monte, que Mahatma Gandhi, certa vez, analisando o evangelho, ele disse que se perdesse todas as escrituras sagradas, mas que se ficasse apenas e tão somente o Sermão do Monte, nada se perderia. Então vejam como é importante este Sermão do Monte que Jesus trouxe em forma de bem-aventuranças. Bem-aventurados, e ele foi seguindo passo a passo várias e diversas bem-aventuranças. Bem-aventurados quando ele nos chama de felizes, ou seja, felizes somos nós. E nós trazemos, por exemplo, a terceira das bem-aventuranças: bem-aventurados os pacíficos, pois herdarão a terra. Vejam, nós estamos habitando um planeta de provas e expiação e almejamos certamente conquistar a condição espiritual para estarmos no nosso planeta Terra, na condição de planeta regenerado. E neste momento que Jesus coloca para nós, bem-aventurados os pacíficos, que são aqueles que já trazem a paz dentro do seu coração, que já consegue não pensar no mal, não desejar o mal ao semelhante quando somos atingidos. E quantas vezes nós às vezes não chegamos a blasfemar, mas pensamos. Então, nesse movimento de sermos pacíficos, é um grande exercício para que a gente consiga desenvolver dentro de nós essa essência da nossa paz. Sermos pacíficos num mundo violento é muito difícil, pelas notícias que chegam pelas redes sociais, pelos meios de comunicação. Quantas e quantas notícias alvissareiras que tentam tirar a nossa paz, tentam tirar a nossa tranquilidade, porque naquele momento que nós ligamos a televisão, ligamos o rádio ou recebemos alguma mensagem pelo celular, nós temos a liberdade de desligar, de mudar o canal e não compartilhar uma notícia desagradável. Mas muito de nós ainda, infelizmente, ainda estamos numa faixa vibratória que se coaduna com essas vibrações, com essas energias. É como aquela pessoa que ainda está envolta na maledicência, e aí chega uma pessoa: você viu que tal coisa aconteceu com fulano? O que aconteceu? Nós ainda trazemos essa curiosidade de comentar o mal a respeito de alguém. Se a gente ainda não comenta, mas a gente fica aflito para saber o que está acontecendo sobre o fulano, sobre ciclano. Então, se nós desejamos estar neste planeta regenerado, na condição de habitantes um pouco mais transformados, é preciso e necessário que nós busquemos desenvolver a paz dentro do nosso coração. Como eu estava dizendo, é difícil realmente sermos pacíficos num mundo tão violento, num mundo tão conturbado, num mundo que é repleto de injustiça. E certa vez Haroldo Dutra Dias comentou que no mundo realmente há muita injustiça, mas poucos são os injustiçados. Vejam como que é interessante essa questão da paz que nós almejamos, e essa paz nos traz uma sensação maravilhosa, porque não existe coisa mais preciosa no mundo do que a nossa paz de espírito e a saúde do corpo. E são interrelacionadas, porque quando eu estou em paz, eu consigo trazer vibrações positivas
para o meu corpo. Certa vez ouvi um vídeo de Anete Guimarães que ela comentava o efeito nocivo das notícias que nos chegam pelas nossas células. Uma notícia que chega e se a gente entra em sintonia, aquelas energias deletérias acabam fazendo parte do nosso interior e acabam contaminando todo o nosso corpo e, consequentemente, a nossa energia vibracional. Então, buscarmos estar em paz é fundamental. E a paz de consciência é tão fundamental porque, quando estivermos no plano espiritual, não haverá um tribunal a nos julgar. Deus não vai estar sentado num trono cheio e repleto de juízes e vão nos colocar na cadeira dos réus para sermos julgados. Não. Essa imagem que ainda retrata em algumas doutrinas religiosas não é a real. Quem vai nos julgar, na verdade, é a nossa consciência. Então, quando nós podemos chegar em nossa casa, chegarmos para colocar a cabeça no travesseiro e podemos ter o sono dos justos, porque vamos estar com a consciência tranquila. Tão importante neste momento, que a gente sempre recomenda, o nosso exame de consciência, para que a gente consiga, sim, fazer uma análise do nosso dia. E a questão 919 do Livro dos Espíritos, costumo falar com muita frequência a respeito desta questão, pois é uma forma muito clara e precisa que Santo Agostinho trouxe para nós, explicando como devemos nos comportar ao final do nosso dia, passar o nosso dia limpo, analisar as nossas ações. Se foram boas, que a gente procure ampliá-las no dia seguinte, e se não foram tão boas, que a gente procure corrigi-las. E cuidado também com os nossos pensamentos, pois muitas vezes nós ainda não trazemos, graças a Deus, já não mais trazemos, graças a Deus, a violência exterior pelas ações, e também já estamos conseguindo conter muitas vezes a nossa fala, mas ainda os nossos pensamentos ainda estão num turvelínio, como eu estava dizendo, quando a gente vê uma situação que nos mexe com as nossas essências. E Jesus, no seu Evangelho, deixou uma situação muito particular para nós. Ele disse assim: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. E ele conclui dizendo: mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Ele passou por tantas e tantas dificuldades, tantas e tantas situações, e superou, venceu todas as provas a que estava fadado a passar. E venceu o mundo num ambiente de paz. Só que a paz do nosso Mestre Jesus não é uma paz inativa, não é uma paz de ficarmos parados, de passividade. É uma paz ativa, de fazermos algo em benefício de nós próprios e dos nossos semelhantes. E uma outra passagem do Evangelho de Jesus, quando nós conseguirmos realmente atingir a 7ª bem-aventurança, e Jesus recomenda, fala assim: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E quem serão os pacificadores? O pacificador, diferentemente do pacífico, é aquele que, o pacífico, por exemplo, ele recebe uma ofensa e não revida. Agora, o pacificador, quando recebe uma ofensa, ele procura fazer o bem. Quão difícil isto é. O pacificador é aquele que procura colocar a situação dentro de uma questão mais acalorada, no sentido amoroso. Ele entende que aquele irmão que muitas vezes lhe feriu está no estágio evolutivo ainda de processo de aprendizado, como todos nós estamos, e serão chamados filhos de Deus
pois Jesus realmente foi o grande pacificador. Quando nós conseguirmos vencer as nossas más inclinações, dominar aquele homem arraigado no mal que ainda trazemos de encarnações pretéritas, e vencermos essas dificuldades, e por isso que a gente vem à casa espírita e a gente fala 1, 2, 3, 4 vezes, escuta várias e diversas vezes a mesma coisa, a coisa tão importante que é a nossa reforma íntima. E a reforma íntima para nós encarnados, sobretudo para nós que somos espírita, é um pouquinho mais complicado, porque seria como se nós tivéssemos que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Quão difícil, não é? Fazermos este exercício, porque nós não podemos ficar parados. A evolução é dinâmica, é um processo progressivo, lento, gradual, e que vai trazendo a nós a capacidade de vencer a cada dia as nossas dificuldades. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Já erramos várias e diversas vezes nesta existência e em outras. E não pensemos nós que somos espíritos evoluídos, muito pelo contrário, estamos num processo evolutivo e todos nós estamos no mesmo barco. E a gente não consegue medir a dor do próximo pela nossa régua. É muito fácil falar, eu sei o que você está sentindo. Não sabemos. Por mais que nós passamos pelas dificuldades iguais, a sensação, a forma de agir, a possibilidade de reação diferente vai de espírito para espírito. Então, trabalhar esta essência divina dentro de nós é o processo que nos cabe. E esta paz tão almejada, esta ciência magnífica que o nosso mestre nos trouxe, vem ao encontro do nosso exercício magnífico da paciência, pois a ciência da paz nada mais é do que o exercício da paciência. E o exercício da paciência vem quando aquelas dificuldades acontecem no nosso dia a dia. Nós acordamos pela manhã, alegres, tranquilos, fazemos a nossa prece, só que de repente chega um telefonema, de repente vem uma informação diferente e a gente já se sente aturdido, a gente já se sente incomodado. Mas eu não fiz a minha prece, eu não fiz a minha preparação, só que eu mantive a minha vigilância e a minha oração. Hoje eu recebi uma mensagem de uma história atribuída ao Chico Xavier, não sei se é verdadeiro ou não, mas a história é muito bonita. Conta que o Chico, certa vez, tropeçou e caiu, e automaticamente, no mesmo instante, o seu guia protetor Emmanuel chegou para ele: Chico, agradeça a queda. Emmanuel, Chico, agradeça a queda. E o Chico, como um bom disciplinado instrumento da espiritualidade, começou a agradecer. Meu Deus, agradeço pelo meu dia, agradeço pela oportunidade do meu trabalho e agradeço pela minha queda. Agradeço imensamente pela queda. E depois, mas o Chico chegou a questionar o Emmanuel: tá bom, Chico, Emmanuel, eu agradeci, mas por que você está me falando isso? E Emmanuel fala assim: estou fazendo, não é minha a frase, estou utilizando a fala do nosso querido Paulo: em tudo dai graças. E aí, passou o dia, e no final do dia ele chega para o Emmanuel e fala: olha, Emmanuel, eu entendi realmente que você pediu para eu agradecer, mas qual foi a razão para eu agradecer justamente por ter caído? E na verdade o Emmanuel explicou a ele que havia uma pleiade de espíritos inferiores que tinham conseguido com que ele caísse.
e estavam esperando exatamente a oportunidade para que ele se irritasse, que ele ficasse nervoso, que ele entrasse numa faixa vibratória inferior para que eles pudessem ter acesso a ele. E a partir do momento que ele agradeceu por aquela oportunidade, ele não deu abertura para aqueles irmãozinhos inferiores pudessem chegar até ele. Então, quão importante nós buscarmos a nossa paz até nas coisas mais difíceis. Jerônimo Mendonça utiliza uma frase que diz com muita propriedade: se queres a tua paz e a paz do outro também, aprenda com este conselho: não fales mal de ninguém. Não só falar, mas também não só pensar. E a nossa consciência é o nosso juiz, como eu estava dizendo. Então, se nós quisermos desenvolver este exercício por meio desta ciência maravilhosa da paz, é fundamental que nós trabalhemos a nossa paciência. A paciência com aquelas pessoas que estão no nosso caminho e que vêm muitas vezes não para tirar a nossa paz, mas para verificar até que ponto nós estamos conseguindo superar as dificuldades do caminho. Nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado vêm com uma situação para que a gente se perca, que a gente caia, mas vêm como um instrumento para nosso progresso e a nossa transformação espiritual. Então vamos agradecer às vezes a esposa difícil, o marido que às vezes utiliza-se do alcoolismo, o chefe que fica pegando no seu pé, o empregado insubordinado, aquelas questões que nós muitas vezes nos deparamos na rua. Agradecemos e passemos, sigamos em frente nesta jornada maravilhosa chamada vida. E quão é importante tomarmos consciência disso, pois de nada adianta conhecermos todo o Evangelho de cabo a rabo, conhecermos todas as obras básicas, conhecemos todos os livros psicografados pelo Chico, pelo Divaldo, se nós não colocarmos em prática. Pois conhecer é fácil, a prática daquilo que a gente conhece, que é a grande dificuldade que a gente tem que vencer a cada dia. Não pensem os irmãos que é fácil, não. É um trabalho árduo, de vigilância constante. E não passamos também por essas situações por acaso. Não existe acaso na nossa esfera de material. Tudo decorre de leis pré-estabelecidas, dentro de um processo que talvez não tenhamos a mínima noção da grandiosidade disso tudo. Então, trabalharmos em busca da nossa paz é o mecanismo que nos vai levar em condição de habitarmos um dia um planeta regenerado. Enquanto permanecermos irritadiços, enquanto permanecermos vibrando numa esfera, numa faixa vibratória inferior, dificilmente vamos ter condição de habitar a Terra. E aí haverá para nós o que está no Evangelho, né? Seremos remetidos ao lugar onde haverá prantos e ranger de dentes, que é na verdade um planeta inferior. Mas que bom que já estamos tendo a oportunidade de modificar os nossos pensamentos, modificar as nossas formas de pensar, ser e agir. E a partir do momento que nós conhecemos a verdade, como Jesus colocou para nós, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então conhecemos sim e colocarmos em prática neste exercício diário, nesse exercício constante da nossa transformação, a nossa transformação interior, para que a gente consiga sim, no futuro próximo, habitar este planeta regenerado. Que a paz do nosso Mestre Jesus, este irmão maior, possa nos envolver neste momento e que nós possamos levar esta mesma paz a todos os lugares que formos estivermos. E eu aproveito para desejar que nós todos tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz
e até uma próxima oportunidade. Queridos, queridas, enquanto a Aloysio nos brindava com essa palestra, né, com certeza nós fomos fazendo as nossas reflexões, fazendo as nossas análises, né, e realmente, enquanto ele falava, eu meditava nas minhas condutas, né, e eu tenho procurado fazer isso, né, gratidão. Acontece um probleminha, eu estou agradecendo. Acontece alguma coisa, eu agradeço. E é maravilhoso ver essas transformações que vão nos acontecendo. E alguns momentos, é claro, ainda não, temos dificuldades, né? Mas é importante o que ele propôs, baseado no ensinamento de Jesus, baseado no que a doutrina, questão 919. Essa tentativa, essa busca constante do nosso aperfeiçoamento. E nós nos colocamos aí. Essa semana, colocamos esse desafio a todos que estão aqui, que vão nos ver, de praticar. Depois a gente conversa. É muito gostoso você perceber essa melhora, perceber que você venceu esse pouquinho. É maravilhoso. Gratidão a Aloysio por nos trazer esse tema sempre importante, que deve ser revisitado. Gratidão por todos que estiveram conosco. Então nós convidamos vocês para o sorteio, né? Vamos fazer o sorteio antes de fazer a oração? Legal. Por favor. 369. Número 3, por gentileza. A Miriam? Oh, que legal. Nosso irmão, que bom. Por favor, aqueles que não foram contemplados não vão ter outros momentos, outras oportunidades, tá bom? Prestígio, né? Aproveito o convite dos nossos amigos das redes sociais, que se quiserem ao vivo, para estarem presentes. Verdade, né? O Luiz está pedindo aí a gentileza, aqueles que estão conosco ou pelas redes sociais, venham nos prestigiar. Estamos aqui sempre de coração aberto para o abraço, para o carinho, para a recepção. Pois bem, a diretoria nos pede também para divulgar uma pizza que vai ocorrer, aqui, ó, pizza solidária, vai ser retirada na creche Meimei dia 8 de julho, tá? Nós já estamos fazendo essa divulgação, e aí vai guardando espaço, vai meditando aí no orçamento, para ter conosco este prato saboroso, tá bom? Bom, acho que era isso. Mais algum? Sandro? Algum comentário? Algum aviso? Não? Então a gente pode partir para uma oração, um agradecimento por nós estarmos aqui, né? Nós que estamos tão desejosos de ter paz, de vivenciar o que Jesus vivenciou, vencendo no mundo, que nós possamos então, juntamente com o nosso anjo guardião, nos fortalecer, nos amparar para esses momentos difíceis, nós tenhamos sinceridade na análise das nossas práticas, dos nossos momentos e fortaleza para pedir perdão, para buscar essa paz, principalmente no nosso dia a dia. Gratidão, Pai, por tantos momentos e oportunidades que nos dá. Gratidão, Jesus, pelos seus exemplos e ensinamentos. Gratidão a Allan Kardec pela codificação e os espíritos amigos que estão conosco sempre nos intuindo no bem. Desta forma, elevamos a Ti, Pai amado, a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Gratidão a todos, gratidão, muita luz, muita paz, excelente retorno aos nossos lares, excelentes sonhos, conforme a Luiz colocou, e até o nosso próximo encontro, nosso próximo reencontro. Muita luz, muita paz.